campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, estamos mais uma vez aqui para dar prosseguimento à leitura do livro Missionários da Luz, A Vida no Mundo Espiritual, pelo espírito de André Luiz, na psicografia do nosso muito amado Francisco Cândido Xavier. Saúdo os trabalhadores, amigos, simpatizantes do nosso grupo espírita Francisco Xavier, que vem acompanhando todos os nossos trabalhos. Continue acessando o nosso canal, assistindo todos os nossos programas e sempre dando uma curtida, né? Bem abaixo do vídeo, né? Sempre dá uma curtida. Hoje nós vamos começar o capítulo 13 e nós vamos fazer em 4 partes, porque ele é um capítulo muito extenso, com mais de 50 páginas. É a reencarnação de Sigismundo, né? Já bem conhecida. Então, antes de começar a primeira parte, né? Do capítulo 13, reencarnação, vamos lembrar do trabalho do 12, que foi todo, né, um aprendizado do André, naquele setor onde se programa, né, a reencarnação, onde se escolhe o modelo do corpo para reencarnar. Foi muito interessante os projetos que tem, né? O nome é Preparação da Experiência, porque ele foi lá experimentar todo aquele projeto lindo, né? Os interessantes projetos corpóreos, onde o espírito sabe que ele é mais fraco, ele pede uma situação, como exemplo daquele rapaz que pediu para vir com defeito na perna, né? Que seria o freio, né? Então, aí veio vários exemplos, né? Uma moça pediu para vir feinha, tá? Para não ter problemas nenhum, né? Então, isso aí, né? Cada um sabe quando está na espiritualidade, nesse programa, então a gente tem que sempre admirarmos, né? Saber que o nosso corpo é perfeito, como ali que André relatou, né? De todo aquele sistema maravilhoso do nosso organismo, que é uma máquina maravilhosa, e é mesmo, né? Então vamos lá. Capítulo 13, Reencarnação. Senti-me ditoso e emocionado quando Alexandre me convidou a visitar, em companhia dele, o ambiente doméstico de Adelino e Raquel, onde se verificaria a reencarnação de Sigismundo. Profundo contentamento extravasava do meu espírito, porquanto era a primeira vez que iria tomar conhecimento direto com os fenômenos reencarnacionistas. Desde os primeiros tempos de estudo no campo da medicina, fascinava-me as leis biogenéticas. Entretanto, nunca me fora dado intensificar observações e especializar experiências. Na colônia espiritual a que me reconduzira a providência divina e a generosa intercessão dos amigos, muitas vezes recebera lições referentemente ao assunto. Todavia, até então nunca vira de mais perto o processo de imersão da entidade desencarnada no campo da matéria densa. Em razão disso, acompanhei o prestimoso orientador com agradável e ansiosa expectativa. Alexandre explicou-me, por excesso de gentileza, que em outro tempo recebera muitos favores das personagens envolvidas naquele caso de reencarnação e que se sentia feliz pela oportunidade de lhe ser útil. Comentou as dificuldades do serviço de libertação espiritual, exaltou a lei do bem que chama todos os filhos da criação ao concurso fraterno e aos serviços intercessórios. Como a gente tem que ser, né, ter gratidão à espiritualidade maior. Quantos espíritos intercederam por nós e intercedem até hoje, né, meus amados? Então a gente tem que ter noção disso, né? Conhecendo essa doutrina linda que nos explica toda essa parte espiritual, né? Vamos prosseguir. Depois de confortadora e instrutiva conversação, alcançamos o lar de Adelino, deliciosamente colocado em pitoresco canto suburbano,
qual um ninho gracioso rodeado de tufos de vegetação. Eram 18 horas aproximadamente. Com surpresa, verifiquei que Herculano nos esperava no limiar. O instrutor, porém, informou-me que havia notificado o amigo sobre a nossa visita, recomendando-lhe que trouxesse Sigismundo para o trabalho de aproximação. Cumprimentou-nos o companheiro afetuosamente e dirigiu-se ao meu orientador, esclarecendo: Sigismundo veio em minha companhia, espera-nos lá dentro. Foi excelente medida, falou Alexandre bem-humorado. Consagrei aos nossos amigos a minha próxima noite. Veremos o que é possível fazer. Entramos. O casal Adelino Raquel tomava a refeição da tarde junto de um pequenino, na qual adivinhei o primogênito da casa. Não longe, acomodado em uma cadeira de descanso, repousava uma entidade que se levantou imediatamente quando percebeu nossa presença, dirigindo-se particularmente ao encontro do meu orientador, que lhe abriu os braços carinhosamente. Herculano, perto de mim, explicou em tom discreto: é Sigismundo. Olha, ele já estava lá, né? Foi chamado, né? Notei que o desencarnado abraçara-se com Alexandre, chorando convulsivamente. O instrutor acolhia como pai e, após ouvi-lo durante alguns minutos, falou-lhe compassivamente: acalme-se, meu amigo. Quem não terá suas lutas, seus problemas, suas dores? E se todos somos devedores um dos outros, não será motivo de júbilo e glorificação receber as sublimes possibilidades de resgate e pagamento? Não chore, nossos irmãos permanecem ao jantar. Não devemos perturbá-los, emitindo forças magnéticas de desalento. Olha só o que Alexandre está, né, falando para ele. E repondo-o na vasta cadeira de braços, como se Sigismundo estivesse enfraquecido e enfermiço, continuou: tenha coragem. O ensejo próximo é divino para o teu futuro espiritual. Organizaremos as coisas, não tenha receio. Entretanto, meu amigo, falou o interlocutor em lágrimas, experimento grandes obstáculos. E acentuava em tom humilde: reconheço que fui um grande criminoso, mas pretendo redimir as velhas culpas. Adelino, porém, apesar das promessas na esfera espiritual, esqueceu. E na recapitulação presente, o perdão aos meus antigos erros. A gente, quando encarna, esquece, né? Esquece, não perde essa memória, né? E muitos não aceitam mais as coisas que vêm por aí, né? Se revoltam. Alexandre ouvia enternecido, sorriu paternamente e redarguiu: ora, Sigismundo, por que envenenar o coração? Por que não desculpa você por sua vez? Não complique a própria situação, abrigando injustificável desânimo. Levante as energias, meu amigo, coloque-se na situação de ex-adversário, vítima em outro tempo de seu ato impensado. Não encontraria talvez as mesmas dificuldades? Tenha calma e prudência, não perca a bendita ocasião de tolerar alguma coisa desagradável ao seu sentimento, a fim de reparar o passado, atender às necessidades do presente. Vamos, equilibre-se. O momento é de gratidão a Deus e de harmonia com os semelhantes. Maravilhoso, né? Sigismundo enxugou os olhos, sorriu com esforço e murmurou: tem razão. Herculano, que o contemplava compadecido, entrou na palestra acrescentando: ele tem estado muito abatido, desanimado. É natural, tornou Alexandre decidido, porque em tais circunstâncias sofre a criatura certos desequilíbrios em face das necessidades de regresso à carne. Mas Sigismundo tem levado muito longe o fenômeno, acentuando os próprios sofrimentos com expectativas e inquietações injustificáveis. É a mesma sensação de quando a gente vai morrer, né? Muitos não têm medo da morte, eles têm medo da reencarnação, de falhar, de falir, né? É tudo isso, né? Tá bem interessante, né? A história do Sigismundo. Vamos lá.
Fixando mais detidamente a atenção no casal que se mantinha à mesa, falou afetuoso: observemos Adelino e Raquel. Vejamos a cooperação que podem receber. Acompanhamo-lo em silêncio. O chefe da casa permanecia taciturno, conversando com a esposa tão somente por monossílabos. Via-se que a companheira se esforçava, no entanto ele continuava quase sombrio. Não se efetuou o negócio que você esperava? Interrogou a senhora, tentando a palestra afetiva. Não, respondeu ele secamente. Mas você continua interessado? Sim. E viajará na semana próxima, caso não se realize o empreendimento até domingo? Talvez. A esposa fez longa pausa, algo desapontada, arguindo em seguida: que desculpa apresenta a companhia em vista de semelhante demora? O marido fitou-a com frieza e respondeu lacônico: nenhuma. A essa altura, Alexandre fez significativo gesto com a cabeça e falou-nos preocupado. Em verdade, a condição espiritual de Adelino é das mais piores, porque o sublime amor do altar doméstico anda muito longe. Quando os cônjuges perdem o gosto de conversar entre si, em semelhante estado psíquico, não poderá ser útil de modo algum aos nossos propósitos. Isso em qualquer situação, né? Quando o casal começa assim, um tem que ver, ajudar o outro, né? Para ver o que está acontecendo. É o caso aqui, né? É bem interessante esse exemplo, né? Alexandre levantou-se, deu alguns passos em torno da reduzida família, dirigiu-se a nós outros afirmando: procurarei despertar-lhe as fibras sensíveis do coração, de modo a prepará-lo convenientemente a fim de ouvir-nos nessa noite. Assim dizendo, o devotado orientador aproximou-se da criança, belo menino de 3 anos aproximadamente. Colocou-lhe a destra sobre o coração. Vi que o pequenino sorriu, mostrando novo brilho aos olhos azuis, e falou com inflexão de infinito carinho: mamãe, por que papai está triste? O dono da casa ergueu o rosto com admiração, ao passo que a senhora respondeu comovida: não sei, Joãozinho, ele deve estar preocupado com os negócios, meu filho. E que são negócios, mamãe? Tornou a criança ingênua. São as lutas da vida. O menino fitou a mãezinha com atenção e perguntou: papai, fica alegre nos negócios? Fica sim, respondeu a senhora sorrindo. E por que ficar triste em casa? Enquanto o pai seguiu o diálogo sob forte impressão, a genitora carinhosa esclarecia a criança com paciência: nas lutas de cada dia, Joãozinho, teu pai deve estar contente com todos e não deve ofender a ninguém. Entretanto, o que te parece tristeza é o cansaço do trabalho. Quando ele volta ao lar, traz consigo muitas preocupações. Se na rua deve teu pai mostrar cordialidade e alegria a todos, de modo a não ferir os demais, não acontece o mesmo aqui, onde se encontra à vontade para refletir nos problemas que o interessam de perto. Aqui é o lar, meu filho, onde está com o direito de não esconder as preocupações mais íntimas. Que linda ela dando explicação para o filhote, né? A criança escutou muito atenta, dividindo os olhares afetuosos entre pai e mãe, e tornou: que pena, hein, mamãe? O chefe da família, tocado nas fibras recônditas da alma pela ternura do filhinho e pela humildade sincera da companheira, sentiu que a nuvem de sombra dos seus próprios pensamentos dava lugar a reposantes sensações de alívio confortador. Sorriu repentinamente transformado e dirigiu-se ao pequeno com nova inflexão de voz: que ideia é essa, Joãozinho? Não me sinto entristecido. Estou, aliás, satisfeitíssimo, como no último dia de nosso passeio à serra. Tua mãe explicou muito bem o que se passa. Quando teu pai estiver silencioso, não quer dizer que se encontre desalentado. Por vezes é preciso calar para pensar melhor. A dona da casa mostrou largo sorriso de satisfação, observando a mudança brusca do companheiro. O menino, por sua vez, não disfarçava o júbilo,
no semblante infantil. E assim que o pai terminou as explicações afetuosas, sempre envolvido nas irradiações magnéticas do bondoso instrutor, dirigiu-se novamente ao chefe da casa, perguntando: papai, por que você não vem rezar de noite comigo? O genitor trocou o expressivo olhar com a esposa e falou ao pequenino: tenho tido muito serviço à noite, mas voltarei hoje mais cedo para acompanhar tuas preces. E sorrindo com paternal alegria acrescentou: já sabes orar sozinho? O pequeno redarguiu satisfeito: mamãe, ensina-nos todas as noites a rezar por você. Quer ver? E abandonando o talher instintivamente, olhou para o alto de mãos postas e recitou: meu Deus, guarda o papai nos caminhos da vida. Dá-lhe saúde, tranquilidade e coragem nas lutas de cada dia. Assim seja. O genitor, que se apresentara tão impenetrável e rude a princípio, mostrou os olhos rasos d'água, sensibilizado nas fibras mais íntimas e fixando eternamente o filho, murmurou: estás muito adiantado. Hoje, Joãozinho, rezarei também. Vejam, meus irmãos, minhas irmãs, como é importante ensinar as crianças a orar. Nós pararmos, na hora de dormir, ir lá no quarto, sentarmos com eles, fazer uma prece, ensiná-los, Hoje em dia que as pessoas estão tão ligadas nas mídias, nos celulares, esquecem às vezes desse detalhe, e nós precisamos trazer Jesus para o nosso lar, porque é através da prece que isso se dará, meus irmãos. Como é importante, vejo aqui o exemplo, Se não houvesse esse aprendizado com essa criança, o Alexandre não poderia fazer esse trabalho. E ele tinha, o ensinamento da mãezinha, que coisa bem abençoada. Vejam só que exemplo. Vamos continuar. De alma desanuviada agora, Adelino contemplou a companheira, orgulhoso de possuir o devotamente, e acentuou: a palestra do João fez-me enorme bem. Trazia o coração desalentado, opresso. Eu mesmo não saberia definir meu estado de alma. Há muitos dias, minhas noites são agitadas, cheias de aflições e pesadelos. Tenho sonhado sistematicamente que alguém se aproxima de mim, na qualidade de vigoroso inimigo. Por vezes rendo medo a Deus ao despertar pela manhã, porque me sinto mais à vontade enfrentando as máscaras humanas que lutando noite inteira em sonhos cruéis. Vejam só, os pesadelos dele. Com a aproximação do momento, da reencarnação, do Sigismundo, está por ali já, A esposa admirada observou carinhosa: creio que deverias descansar um pouco. Comovido ante a delicadeza da mulher, Adelino continuou: tenho tido receio de mim mesmo. Tão logo me acomodo no leito, sinto instintivamente que uma sombra se aproxima de mim. Adormeço sob incrível ansiedade e os pesadelos começam, sem que eu saiba explicar conscientemente coisa alguma. E os sonhos são sempre os mesmos? Indagou a esposa solícita. Sempre, respondeu ele com emoção. Vejo um homem que se aproxima de mim, estendendo as mãos à maneira de um mendigo vulgar a implorar socorro, mas ao lhe fixar a fisionomia inexplicável, terror invade-me o espírito. Tenho a impressão que ele deseja assassinar-me pelas costas. A lembrança, Em certas ocasiões tento estender as mãos, vencendo a impressão de pavor. Entretanto, fujo sempre num misto de ódio e repugnância. Oh, que pesadelos terríveis e longos! E, modificando o tom da voz, acrescentou: admiro esteja eu sob forte desequilíbrio nervosos, sem atinar com o motivo. Por que não se submeteram ao necessário tratamento médico? Perguntou a esposa afetuosa. O marido pensou alguns momentos, como se seu espírito vagueasse através de longínquas recordações. Em seguida, fixando na companheira os olhos muito brilhantes, acentuou: talvez não precise recorrer a facultativos. É possível que o nosso filhinho esteja com a razão. As lutas grosseiras do mundo impuseram-me o esquecimento da fé em Deus. Há quantos anos teria abandonado a oração? Vejam só,
Se envolveu com os negócios e aí esqueceu tudo, né? De olhos molhados e pensativos, prosseguiu. Quando menino, minha mãe me educava na ciência da prece, ensinando a curvar-me diante da vontade do Altíssimo. Sentia a bondade divina em todas as coisas e ajoelhava-me confiante ao pé da minha carinhosa genitora, implorando as bênçãos do alto. Depois vieram as emoções do sentido, o duelo com os maus, a experiência difícil na concorrência ao pão de cada dia. Desde então perdi a crença pura que sinto necessidade de retomar. Que lindo que ele lembrou da mãezinha quando orava. Viu a necessidade? A necessidade que precisamos mesmo fazer isso, né? Além de orarmos sempre no nosso lar, ensinar as crianças. A esposa enxugou os olhos comovida. Há muitos anos não observava no companheiro semelhantes demonstrações emotivas. Ergueu-se emocionado e falou com ternura. Volte hoje mais cedo para orarmos juntos. E procurando imprimir notas de alegria à conversação, chamou o filhinho a pronunciar-se acrescentando. Hoje, Joãozinho, papai rezará conosco. Iluminou-se o semblante do pequenino de intraduzível alacridade. Contemplou a mãezinha enternecida e observou. Então, mamãe, farei todas as orações que eu já sei. Após o jantar, experimentando disposições diferentes, Adelino despediu-se com delicadeza, que Herculano classificou de inabitual. Alexandre, muito satisfeito, asseverou, depois de restituir a criança aos cuidados maternos. Felizmente, o nosso serviço preparatório desdobra-se com excelentes promessas. Conseguimos bastante em reduzidos minutos. Da minha parte, imensa era a surpresa que me invadiu o espírito. Por que tamanhos cuidados? Alexandre e outros benfeitores espirituais, tão elevados quanto ele mesmo, não poderiam organizar todos os serviços atinentes à reencarnação de Sigismundo? Não eram senhores de grande poder sobre todos os obstáculos? Todavia, dando-me a ideia de que desejava responder às minhas interrogações íntimas, o instrutor afavelmente falou a Herculano nesses termos. Não devemos e nem podemos forçar a ninguém, e precisamos das boas disposições de Adelino para o trabalho a fazer. Os mentores espirituais superiores, eles respeitam o nosso livre-arbítrio e as nossas decisões. Eles só vão atuar em nós quando nós dermos esse espaço. E é o que está acontecendo agora com Adelino, né? Eles não vão, né, nos obrigar a nada, nós não somos marionetes. Nós temos o nosso livre-arbítrio, a nossa livre escolha, né? Então vejam bem que é bem essa questão mesmo, né? Vamos lá. Em seguida, passou a orientar Segismundo relativamente à conduta mental, aconselhando a preparar-se com todos os recursos a seu alcance para o êxito na experiência próxima. Outros amigos espirituais das personagens daquele drama entre duas esferas também chegaram ao ninho doméstico, acentuando-se a alegria da camaradagem fraternal. A presença do meu instrutor parecia incentivo a contentamento geral. Alexandre sabia conduzir a palestra elevada e comunicava seu valoroso otimismo a todos os companheiros. Comentava-se a dificuldade da reencarnação em vista dos conflitos vibratórios causados pela incompreensão das criaturas terrestres. Quando o chefe da casa voltou ao lar, interessado em cultivar as doces emoções naquele dia. Vejam só, né? Agradavelmente surpreendidos, a esposa e o filhinho fizeram-lhe muita festa, encetando nova conversação confortadora e educativa. Fez-se mais de 1 hora de boa leitura e excelente troca de ideias, renovando a Adelino seus propósitos de reaver a serenidade íntima, por intermédio de maior comunhão espiritual com a pequena família. Quando a mãezinha dedicada lembrou ao pequeno a necessidade de recolher-se, Joãozinho recordou a promessa paternal e indagou: Papai, sabe o que devemos fazer antes da oração? O chefe da casa sorriu e pediu-lhes explicações.
O menino, com assombro e vivacidade, esclareceu: diz mamãe que devemos chamar os mensageiros de Deus para nos assistirem. Pois bem, tornou a genitora bem-humorada, chame por eles em nosso favor. O pequeno pronunciou algumas palavras de convite de mãos postas e em seguida encaminharam-se os três para o aposento íntimo. Alexandre, que parecia muito satisfeito com a lembrança espontânea do pequenino, disse-lhes então: estamos convidados a participar das suas mais íntimas orações, acompanhemo-nos. Viu? Nós temos que convidar também sempre os nossos mentores amados para vir conosco, né? Naquele momento, nosso grupo estava acrescido de 3 entidades amigas de Raquel, que tinham vindo até ali, igualmente convocados pela dedicação do Herculano, a fim de cooperarem na solução do assunto. O quadro interior é dos mais comoventes. O pequenino pusera-se de joelhos e fazia a oração dominical com infantil emotividade. Olha, rezando o Pai Nosso, né? Adelina e a companheira seguiram a prece com grande atenção. Por nossa vez, continuamos agora em silêncio, a observar e colaborar naquele serviço espiritual com as melhores forças do sentimento. Notei que a esposa se achava rodeada de intensa luminosidade, que partindo do seu coração envolvia o esposo e o pequenino em suaves irradiações. Muito sensibilizado, Adelino deixou escapar uma lágrima furtiva, quando o filho, terminando as preces, curtas em palavras e grandiosas em espiritualidade, lhe beijou carinhosas mãos. Que amor, né? Mais alguns minutos e todos se recolhiam sob os cobertores, felizes e tranquilos. Nesse instante, Alexandre falou: agora, meus amigos, façamos o nosso serviço de oração cooperadora. Precisamos conversar seriamente com Adelino relativamente à situação. O orientador pediu a proteção divina para o casal em voz alta, sendo acompanhado por nós em profundo silêncio. As vibrações do nosso pensamento em rogativa congregaram-se como parcelas de luminosas substâncias e se reuniram num todo, derramando-se sobre o leito conjugal quais correntes sutis de forças magnéticas revigorantes e regeneradoras. Foi então que vi Raquel abandonar o corpo físico dentro de luminosas irradiações, parecendo-lhe alheia à situação. Despreocupada, feliz, abraçou-se com uma das entidades que nos acompanhavam, velha senhora, que Alexandre nos apresentara pouco antes, declarando tratar-se da avó materna da dona da casa. A anciã desencarnada convidou a neta a permanecer juntas em oração, ao que Raquel aqueceu com visível contentamento. A esposa de Adelino, entretanto, parecia identificar tão somente a presença da velhinha amorosa. Fixava em nós o olhar indiferentemente, como se ali não estivéssemos. Estranhando o fato, dirigi meu instrutor pedindo explicação. Alexandre não se fez de rogado, e não obstante a delicadeza do serviço em curso, esclareceu delicadamente: não se surpreenda, cada um de nós deve ter a possibilidade de ver somente aquilo que nos proporcione proveito legítimo. Além do mais, não seria justo intensificar a percepção da nossa amiga, para que nos acompanhe no trabalho dessa noite. Ela nos auxiliará com o valor da oração, mas não precisará seguir de perto os esclarecimentos que a condição do esposo requisita. Quem faz o que pode recebe o salário da paz. Raquel vem fazendo quanto lhe é possível para o êxito no desempenho das obrigações que a trouxeram ao mundo. Por isso mesmo não deve ser advertida e nem perturbada. Atendamos Sigismundo e Adelino. Satisfeito com as elucidações recebidas e admirando a justiça divina manifestar-se, nos mínimos pormenores das nossas atividades espirituais, observei que a companheira de Adelino se mantinha não longe de nós, em fervorosa prece. Ela já tem uma altura espiritual também, né, meus irmãos? A Raquel, claro, né? Nesse momento, o esposo de Raquel afastava-se do corpo físico, pesadamente. Não apresentava tal qual a consorte. Um halo radioso em derredor da personalidade, parecendo mover-se com extrema dificuldade.
Enquanto seu olhar vagueava no quarto, angustiado e espantadíssimo, Alexandre se aproximava de mim e observava. Está examinando a lição? Repare a singularidade da vida espiritual. Adelina e Raquel são espíritos associados de muita existência em comum. Partilham o mesmo cálice de dores e alegrias terrestres. Na atualidade, seus corpos reposam um ao lado do outro, no mesmo leito. Entretanto, cada um vive no plano mental diferente. Vejam só. E é muito difícil estarem reunidos os nossos domésticos, as almas da mesma esfera. Raquel, fora dos veículos da carne, pode ver a vozinha, com quem se encontra ligada ao círculo de elevação. Adelino, porém, somente poderá ver Segismundo, com quem se encontra imantado pelas forças do ódio que ele deixou, imprudentemente, desenvolver-se de novo em seu coração. A palavra do orientador, contudo, foi interrompida por um grito lacinante. Adelino, receoso, identificar a presença do antigo adversário e, espavorido, tentava correr inutilmente. Movimentava-se com dificuldade, ansioso de retomar o corpo físico, à maneira de criança medrosa, procurando um refúgio. Mas Alexandre, aproximando-se dele, com amorosa autoridade, estendeu-lhe as mãos, da quais saíam grandes chispas de luz. Contido pelos raios magnéticos, o esposo de Raquel pôs-se a tremer, sentindo que ele começava a ver alguma coisa além da figura do ex-inimigo. Aos poucos, em vista das vigorosas emissões magnéticas de Alexandre, ele pôde ver nosso venerável orientador, com quem passou a sintonizar diretamente e caiu de joelhos num convulsivo pranto. Observei o pensamento de Adelino naquela hora comovedora e percebi que ele associava a visão radiosa às preces do filhinho. Ele via ali a estranha figura de Segismundo e a resplandecente presença de Alexandre, e fazia intraduzível esforço para recordar de alguma coisa do passado, distante que a sua memória não conseguia situar com exatidão. Supus naturalmente que o nosso mentor deveria ser o emissário do céu para salvá-lo dos pesadelos cruéis, e ofuscado pela imensa luz soluçava genuflexo, entre o medo e o júbilo, suplicando paz e proteção. O bondoso instrutor dirigiu-se para com eles com serenidade de um pai carinhoso e experiente, e levantando, exclamou: Adelino, guarda a paz que trazemos em nome do Senhor. E abraçou de encontro ao peito amigo, continuou: Que temes, meu irmão? Ergueu ele os olhos lagrimosos e, indicando Sigismundo triste, alegou-se sentidamente: Mensageiro de Deus, livrai-me desse pesadelo infeliz. Se vieste trazido pelas orações de meu filho inocente, ajudai-me por caridade. E, apontando o pobre amigo, continuava: Esse fantasma enlouquece. Sinto-me doente, desventurado. Alexandre, porém, fixando firmemente, indagou: É assim que recebes os irmãos mais infelizes? É assim que te portas ante os desígnios supremos? Onde pusestes as noções de solidariedade humana? Por que fingir aos mais infortunados da sorte? É sempre muito fácil amar os inimigos, os amigos, admirar os bons, compreender os inteligentes, defender os familiares, entronizar as afeições, conservar os que nos estimam, louvar os justos, exaltar os heróis conhecidos. Mas se somos respeitáveis em semelhante posição íntima, é preciso reconhecer que elas traduzem serviço realizado em nosso processo evolutivo. Nós, porém, meu amigo, ainda não alcançamos a redenção final. Por isso mesmo, a tempestade é nossa benfeitora. A dificuldade, nossa mestra, o adversário, o instrutor eficiente, modifica as vibrações do teu pensamento. Receba com carinho o mendigo que te bate à porta, quando não tenhas adquirido ainda bastante luz para receber com o amor que Jesus nos ensinou. Que lindo! Que maravilha, né? E esse aprendizado. Vejam só o esclarecimento, né, que Alexandre coloca para Adelino. Muito lindo mesmo. Então ficamos aqui nessa primeira parte do 13º capítulo.
agradecendo a todos que têm acompanhado os trabalhos do nosso canal. Continue acessando o canal, sempre dando uma curtida em todos os nossos trabalhos. E que Deus continue nos abençoando, nos protegendo, nos amparando, e que nós possamos estar sempre conectados a Ele. Que assim seja. Até a próxima, meus amigos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site